Amém, irmãos? Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à nossa segunda aula de hoje, com o tema Tabernáculo no Deserto. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, pedir a direção de Deus, porque sem a inspiração do Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. E Ele é tudo por nós. Amém? Aleluia, Jesus. Querido Deus, nesse momento, Pai Santo, que mais uma vez, Senhor, nos encontramos nós diante da Tua presença, Papai. Meu Deus, para dar... Meu Deus, aleluia, Jesus querido, do tabernáculo, Pai. Algo que nos traz, Senhor Jesus, a revelação para os nossos dias de hoje. Meu Deus, em nome de Jesus, vem nos abençoar, meu Pai. Se faz presente nessa recinto, Senhor, abençoa, meu Deus, os irmãos, as irmãs, que têm o desejo no seu coração de aprender a palavra de Deus, para que, Senhor Jesus, o Teu Espírito, Senhor, possa assim estar dando sabedoria espiritual para que venha compreender, Senhor, a palavra de Deus nesta noite. Meu Pai, em nome de Jesus, porque a Tua palavra, Senhor, ela não se discerne materialmente, mas ela se discerne espiritual. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, diz a Tua palavra. Meu Deus, mas nós acreditamos, Senhor, que aqui tem homens e mulheres, Pai, espirituais, que querem aprender, meu Pai, das coisas espirituais de Deus. Nos abençoa. Usa-me, meu Pai, como canal de bênção, meu Deus, para abençoar, meu Pai, esses irmãos, essas irmãs, meu Deus, que desejam aprender da Tua palavra. Eu sei que de mim mesmo eu não sou nada, Jesus, mas confio plenamente, meu Deus, no Teu Espírito Santo sobre a minha vida, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o nosso versículo-chave, que se encontra em Tiago. Aleluia, Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nosso versículo-chave. Amém? Peço às irmãs, meus irmãos, que abram as suas Bíblias para nós lermos esse versículo em nome de Jesus. Amém? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Amém? Então a palavra de Deus já nos ensina que se nós temos falta de sabedoria, é nela, é no Espírito de Deus que nós vamos, só é pedir a Ele que Ele abra a nossa mente. Amém? Poder sentar em nome de Jesus Cristo. Estaremos fazendo a nossa chamada. Irmão Alcion, já se encontra presente, né? Ana Cristina, Ana Lúcia, Carliene, Cleuto Vieira, Dácio, Elinete, Jéssica Priscila,
Falta justificada, né? Eu já coloquei falta. Gibson. Viana. Giolanda. Yasmin. Josué. Lindinalva. A foto dela justificada também, ela falou? Ó. Então vamos colocar aqui. Lucicleia. Magda. Maria Madalena. Nelson. Rafael. Renilda. Robson. Não. Valdésia. Ela vai chegar, será ainda? Eu não sei o que eu coloco nele. Vinícius. Irmão? Amém. Amém, irmãos? Nós estamos estudando o Tabernáculo no Deserto, nós estamos na introdução ainda, né? Eu vou procurar adiantar um pouco, né, para poder ganhar tempo. A gente ainda fica meio sem estabilidade pelo tempo, aí você vai andando e está achando que vai dando e o tempo passa e você não percebe. Então eu vou dar uma adiantada um pouco para poder a gente conseguir, em nome de Jesus. Nós vamos abrir aí a página 18 da sua apostila. Abra as Bíblias. Eu quero que vocês trabalhar com vocês confirmando na Bíblia, porque não adianta nós sermos um estudante da palavra de Deus e nós não tivermos confirmando na Bíblia. Então, para nós aprendermos o estudo, na verdade, nós temos que estar confirmando na Bíblia. Amém? Abra a página 18 da apostila. Nós vamos iniciar aqui hoje essa aula. O tabernáculo no deserto, seus móveis e serviços são apresentados da seguinte forma. Amém? Abriram aí? Página 18. Tá aí? Como tipo do Senhor Jesus Cristo. Tabernáculo no deserto e seus móveis e serviços são apresentados da seguinte forma. Como Cristo, como tipo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estudamos na outra aula apresentando que o tabernáculo ele era a sombra, né? Ele era
o que hoje ele traz para o significado do que ele traz para hoje. Então, hoje a gente vai estudar que ele, juntamente com seus móveis e seu serviço, é apresentado da seguinte forma como tipo do Senhor Jesus Cristo. A primeira e principal interpretação de tudo o que diz a respeito ao tabernáculo retrata a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou, literalmente tabernaculou entre nós. Isso nós vamos ver a referência em João, capítulo 1, versículo 14. Amém? Eu peço aos irmãos assim que sejam assim rápidos em abrir a Bíblia, porque isso vai fazer com que também a gente ganhe tempo. É isso? Amém? Os irmãos estão acompanhando e quando for para ler, sejam rápidos. Então vamos ver o que confirma aqui nessa primeira e principal interpretação. Amém? João, capítulo 1, versículo 14. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Glória a Deus. Então é tudo para confirmar que Jesus, ele tabernaculou entre nós, entre os homens. Amém? O próprio Jesus declarou que no rolo do livro está escrito de mim. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Ainda afirmou que de mim escreveu Moisés. João capítulo 5, versículo 46. Leia João aí, irmão Rafael. João capítulo 5, versículo 46. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu. Amém? Então, confirmando que Moisés escreveu de Jesus. Amém? Aleluia. A letra B aí da apostila. Profetizando a igreja local e universal. Então, aqui nesse como tipo de Cristo, então a segunda interpretação é a igreja local e universal. A segunda interpretação diz respeito à igreja, que é o corpo de Cristo. Tudo o que foi cumprido, primeiramente pela cabeça da igreja, encontra o seu pleno cumprimento no seu corpo, que é a plenitude daquele que a tudo encheu e a tudo enche em todas as coisas. Efésios, passa o microfone aí. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Efésios. Se você quiser ler, pode ler. Mas vocês têm também que ler os versículos. Não existe. Vou não. Vai, irmão Ramon. Efésios 1, 22 e 23. Eu olhei o outro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Então, a igreja no Novo Testamento, local e universal, é agora a habitação de Deus. Portanto, o tabernáculo e seus móveis e serviços são sombra daquilo que tem o seu pleno cumprimento na igreja. E assim habita Cristo, como diz Hebreu. Assim habita Cristo, no grego, tabernaculou,
nos vossos corações pela fé. Efésios capítulo 3, 16 e 17. E Colossenses capítulo 1, 19. Pode ler. Se é os dois irmãos, vai adiantando. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Amém? Então, o tabernáculo e seus serviços são apresentados nessa interpretação como Cristo, né? A igreja hoje, Cristo, na verdade, que ele tabernaculou entre os homens, e hoje a igreja, Cristo, a igreja hoje, ela é o tabernáculo onde Deus habita no meio dos crentes. Amém? Pode ler você, irmão Rafael. Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 2, versículo 9. Leia. Porque foi de agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Porque nele habita corporalmente, no corpo dele habita toda a plenitude da divindade. Amém, irmãos? Então, o tabernáculo hoje representou Cristo quando ele veio ao mundo, né? Ele tabernaculou e Moisés falou dele também, né? E hoje o tabernáculo é a igreja. Cristo habita no meio do seu povo, né? Como a igreja, a igreja local e universal. Então, irmãos, a igreja é muito importante nós podermos estar na igreja. E nós sabemos que é o tabernáculo onde nós viemos para adorar a Deus. É o local, o povo de Israel ia adorar a Deus na tenda da congregação, no tabernáculo. Eles tinham os lugares para adorar ao Senhor. Hoje a igreja não tem, é representada aquele tabernáculo de Moisés, é o lugar de adoração ao Senhor. E acreditamos, conforme diz a sua palavra, que a glória dele está no nosso meio. Amém? Há uma interpretação e aplicação mais profunda baseada sobre as medidas e divisões da estrutura do tabernáculo e do átrio. Essas são proféticas da dispensação da lei e da aliança, tendo a sua consumação nos eternos séculos vindouros. Amém? Então, o tabernáculo ele foi feito como nós estudamos na aula anterior, Deus deu as divisões do tabernáculo, Deus deu as medidas do tabernáculo, né, para Moisés, e Moisés fez tudo de acordo como Deus lhe ordenou a fazer, medida por medida, tudo no modelo de Deus. Aí, que foi no tempo da dispensação da lei, né? Mas esse tabernáculo, esse átrio, é profético da dispensação da aliança. Será consumado nos eternos séculos vindouros. Nós sabemos que o último tabernáculo de Deus, está dentro do estudo que a gente está passando, e eu falei na aula anterior, vai ser a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, né? Onde Deus vai habitar no meio e o povo remido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, nós que moramos aqui na terra hoje, vamos ser levados para a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, e lá Deus vai ser o último tabernáculo de Deus, né? Onde não terá medidas, né? O que está dizendo aqui, que as medidas serão da consumação nos eternos séculos vindouros. Quer dizer, lá no céu não tem medida, será medida disso, será medida daquilo, né? Porque o céu é eterno. Amém, irmãos? Não tem, o tabernáculo na terra, ele tinha as medidas que Deus deu para Moisés, fazer tudo conforme o modelo de Deus. O outro, que é a Nova Jerusalém,
é o último tabernáculo onde nós vamos reinar para sempre eternamente com Deus, esse não tem as medidas, porque ele é um tabernáculo eterno. Amém? Triplificando o verdadeiro santuário celestial. Devemos lembrar que o tabernáculo no deserto era simplesmente um esboço, uma sombra, uma figura terrena do verdadeiro santuário celestial. Vocês estão entendendo? O tabernáculo no deserto, aquele feito pela mão de Moisés, ele era apenas simplesmente um esboço, uma figura, uma sombra terrena, ele era terreno. O celestial, que vai ser a Nova Jerusalém, ela era uma figura terrena do verdadeiro santuário celestial. Há um santuário no céu, as escrituras são bastante claras neste ponto. Hebreus, capítulo 9, versículo 21 a 24 e Apocalipse 15, versículo 5. Pode ler. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais, como sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer a nós perante a face de Deus. Amém. Apocalipse. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Glória a Deus. Então, esse vai ser o último tabernáculo, né? O tabernáculo celestial, porque Cristo não habitou em tabernáculo feito por mão de homem, né? Ele tabernaculou aqui no nosso meio como homem e ele vai habitar no tabernáculo celestial. Tem essa referência também em Jeremias 17:12, Hebreus 8, do 1 ao 4. Todo o ministério de Arão, no tabernáculo, seja no átrio, no lugar santo ou no lugar santíssimo, era somente uma sombra, um tipo do ministério do nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, no santuário celestial. Então, o que Arão, ele era um sumo sacerdote escolhido por Deus para ministrar no tabernáculo feito por Moisés, né? Então, ele ministrava. Então, o que Arão ministrava era simplesmente a sombra, né? Ele estava apresentando, na verdade, ele estava sendo a sombra do grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, né? Que ele viria tabernacular e ministrar o reino de Deus no meio do seu povo. Os irmãos estão entendendo? Está dando para entender? Diga. Você disse que o tabernáculo é a Nova Jerusalém. Não, eu disse não, a palavra... Vai ser literalmente igual o tabernáculo de Moisés? Não. Então, ele está dizendo, Cristo não habitou em tabernáculo feito por mão de homem. O de Moisés foi feito por mão humana, entendeu? Então, o tabernáculo de Moisés, Deus deu toda a instrução para ele fazer. Foi feito com coisas materiais. Nós vamos chegar até lá, de que foi feito, por que ele foi feito. Então, ele foi feito por mão de homem. O tabernáculo celestial, ele não é feito por mão de homem. Deu para entender, mamãe? Amém. Glória a Deus. Espera que eu estava aqui agora. Sim. A ministração de Arão, né, no tabernáculo, o que ele ministrava, ele estava tão somente, era uma sombra de Jesus Cristo.
o nosso grande sumo sacerdote, amém? No santuário celestial. É este o tema dominante, o livro aos Hebreus, Cristo ministrando no santuário celestial, no tabernáculo celestial, amém? Agora passe para a página 21, que nós vamos ver aqui o nome dado ao tabernáculo. Foram dados alguns nomes para o tabernáculo. O nome dado ao tabernáculo. O tabernáculo de Moisés foi chamado por diversos nomes no Antigo Testamento. Cada um desses nomes enfatiza um certo aspecto de verdade, da mesma forma que os diversos nomes atribuídos à igreja no Novo Testamento fala de aspectos diferentes à igreja. O tabernáculo foi chamado o tabernáculo, o santuário, a tenda do testemunho, a casa de Deus, a tenda da congregação. O tabernáculo, que recebeu o nome de tabernáculo, está escrito em Êxodo 25:9. A palavra tabernáculo se deriva, eu não sei bem dizer esse nome não, vocês que sabem dizer aí, diz aí. Como é? Mística. Mística. Mística, que quer dizer simplesmente tenda ou habitação. Tabernáculo seria a habitação de Deus. Santuário, a palavra santuário significa lugar santo, lugar sagrado. Tabernáculo era um lugar para a habitação de um Deus santo. A tenda do testemunho. O tabernáculo recebeu esse nome porque nele estava a arca do testemunho que guardava as tábuas da lei. As tábuas da lei foram chamadas o testemunho de um Deus santo, revelam o perdão moral de um Deus para o Israel remido. A casa de Deus era a casa de Deus, da qual ele era o Senhor. A tenda da congregação era o lugar onde a congregação se reunia nos dias de festas para adorar a Jeová, da mesma forma da qual Israel se reúne à porta do tabernáculo para adorar a Deus no tabernáculo. Para adorar a Deus. Nós também nos reunimos diante da porta, o Senhor Jesus Cristo que diz, eu sou a porta. Notamos que em dois desses nomes a palavra tenda é usada. A palavra tenda é usada. Os que habitam em tenda são chamados de peregrino. Tenda não são casas permanentes. Tudo isso é significativo da vida de peregrinação no deserto. A igreja também se compõe de forasteiros e peregrinos na terra, junto com Abraão. Eles fazem parte daquela grande companhia dos que não têm aqui cidade permanente, mas procuram a uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteta e edificador. Amém, irmãos? Então, a igreja aqui na terra, nós somos forasteiros aqui na terra. Nossa cidade não é aqui. É isso que o estudo está querendo nos dizer, né? Tenda era a chamada de lugar, era usada como um lugar para habitar e era chamada de peregrino. Quem usava tendas era chamada, são os peregrinos, não tem casa para morar, entendeu? Porque tenda não é casa. A igreja também hoje, né? Nossa morada não é eterna aqui. Nós aguardamos a vindoura, a Nova Jerusalém, né? Que vai ser nossa morada, nossa casa celestial. Então, nós aqui na terra somos considerados como forasteiros, né? Somos considerados como peregrinos. Peregrinos é que não tem cidade própria onde habita, né? Então, aqui não é nossa
cidade é na Nova Jerusalém. Todos os aspectos da verdade encontrados nos diversos nomes do tabernáculo têm seu pleno cumprimento espiritual na igreja do Novo Testamento. A igreja é a habitação de Deus na terra. Na terra. É um povo particular, separado para Deus, porque ele está entronizado entre os louvores do seu povo. A igreja é a casa de Deus, construída de pedras vivas. A igreja é o lugar da congregação do Novo Testamento. Amém? Requisitos necessários para a construção do tabernáculo. Havia 7 requisitos necessários para a construção do santuário do Senhor. No Antigo Testamento, a habitação de Deus seria construída. Então, aí já vai ser construído o tabernáculo de Moisés, viu? A gente já vai entrar na construção do tabernáculo de Moisés. Como seria construído o tabernáculo, que seria uma habitação de Deus? Como eu falei na aula anterior, o primeiro tabernáculo de Deus foi aonde? Aonde Deus fez a sua primeira habitação? Alô? No Jardim do Éden, irmã Carminha. Você também falou. Foi a primeira habitação de Deus, foi no Jardim do Éden, quando ele formou o Jardim do Éden, colocou o homem lá e ele falava com o homem. Depois houve a separação, né? Depois do pecado, porque o que separou o homem do pecado de Deus foi o pecado. Então, quando surgiu o pecado, Deus tirou eles de lá e houve uma divisão. No meio dessa divisão, Deus falava com os patriarcas até chegar à libertação do povo, tirar o povo da escravidão, como a gente estudou na aula passada. E Deus levou o povo para o deserto, no deserto Deus dá para eles lá as leis, os mandamentos, dá toda a instrução para Moisés, e nessa instrução Deus queria fazer um tabernáculo para habitar no meio do seu povo, para falar com o seu povo, para ele poder entrar ali dentro, desse tabernáculo. Então ele teve esses requisitos para a construção do santuário, do tabernáculo do Antigo Testamento. Através de ofertas voluntárias. Amém? Então, o tabernáculo do deserto, tabernáculo feito por Moisés, ele foi feito através de ofertas voluntárias. Fala aos filhos de Israel que me traga a oferta de todo homem cujo coração o mover para isto. Dele recebereis a minha oferta. O espírito de dar veio sobre os filhos de Israel em gratidão ao Senhor pela libertação da casa da escravidão. Entenderam? Então, quando Deus ordenou que o povo desse a oferta para construir o tabernáculo, a habitação de Deus, veio um espírito de doar no coração do povo por gratidão, em gratidão pela libertação. Eles viram que Deus havia libertado eles da mão, da escravidão do faraó, então eles se sentiram gratificados. Nós agora vamos ofertar ao Senhor, nós estamos livres daquela escravidão que a gente sofria muito ali, no Egito, na mão do faraó. Então, por gratidão, em gratidão, eles começaram a ofertar a Deus suas ofertas para ser feito o tabernáculo de Deus, o tabernáculo para Deus habitar, amém? Ele estava fazendo isso pela libertação da casa da escravidão, através do sangue do Cordeiro Pascual. É esta qualidade de oferta que agrada a Deus. É interessante notar onde os filhos de Israel adquiriram todo o material. Vocês sabem onde foi? No Egito. Muito bem. Foi no Egito que eles conseguiram todo aquele material que Deus agora está requerendo deles para construir o tabernáculo para Deus habitar.
Então, é interessante notar onde os filhos de Israel adquiriram todo o material para a construção do santuário. Adquiriram dos próprios egípcios. Foi o cumprimento claro da profecia dada a Abraão. Haveria muito de que os filhos de Israel iriam sair com grandes riquezas. Gênesis, vamos confirmar esse versículo? Gênesis capítulo 15, versículo 12 até o 16. E Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22. Amém. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e um grande temor caiu sobre ele quando escureceu. Então disse a Abraão: Sabes, de certo, que peregrina será a tua descendência, em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela terá de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Leia aí, Êxodo, irmão. Êxodo agora. Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazio, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, bem como vestidos, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e assim despojareis os egípcios. Esse cumprimento dessa profecia foi dado a quem? A Abraão, quando ele peregrinava por terras estranhas, estrangeiros, mas Deus disse que ia abençoar. As bênçãos recebidas dos egípcios não tinham por finalidade enriquecer o povo, mas foram dadas para serem depois devolvidas ao Senhor. Chegou o tempo para dar e o povo deu. Glória a Deus. Eu estava lendo essa passagem e achei bem interessante, irmãos, quando nós temos um coração voluntário para abençoar a casa de Deus. É necessário, irmãos, isso é necessário, que nós tenhamos um coração voluntário, não sejamos presas na hora de ofertar na casa do Senhor. Amém? Aqui está falando de oferta, que não é dízimo. Dízimo nós estamos devolvendo. Oferta, nós estamos dando voluntariamente. Eu estou tirando do meu orçamento, é o que me pertence. Oferta é tirada do que me pertence, já é meu. Eu dou se eu quiser. Agora eu tenho que ter um coração voluntário para ofertar na casa de Deus, porque a casa de Deus precisa, né? Então Deus mostra para nós aqui que mesmo que nós encontramos riquezas no Egito, que hoje significa o mundo, né? Quem trabalha, o mundo aí fora, né? E às vezes é bem abençoado pela sua empresa, é abençoado pelo seu patrão. Deus quer que nós também, com essas bênçãos, abençoe a casa de Deus. Isso é cumprimento, ele falou para Abraão, e isso cumpre nos nossos dias de hoje. Às vezes nós somos bem-sucedidos materiais, mas na casa de Deus nós retemos. Deus não se agrada disso. Quanto mais nós damos na casa de Deus, para ofertar na casa do Senhor, para o benefício da obra de Deus, nós estamos sendo mais abençoados ainda por Deus. Amém? Então o povo eles compreenderam que eles foram libertados. Quer falar, José? Eles foram libertados da escravidão do Egito. E quando eles compreenderam que eles eram livres e saiu da escravidão, eles disseram: agora nós vamos abençoar a Deus com o que nós conseguimos lá. O povo começaram a voltar o seu coração. Nós vamos doar, nós vamos dar, nós vamos ofertar, porque foi Ele que nos tirou dali, né? Então, eles começaram a ter um coração voluntário de dar na obra do Senhor.
O tempo de dar na obra do Senhor. Amém? Então, nós estamos nos requisitos da construção. Como foi? A gente vai chegar tudo lá. Tudo lá. Nós vamos por etapa a etapa. Quando ele saiu de lá do Egito, lá do Faraó, ele não tinha, não? Foi? Não, mas eles saíram com um bocado de coisa. Eles iam achar na onde eu fazer Deus dá um jeito. Ó, então vamos. Requisitos necessários para a construção do tabernáculo para um povo movido pelo coração. O povo era movido pelo coração. E veio todo homem cujo coração moveu. Êxodo 35, versículo 21 e 26. O coração do povo foi movido para se levantar e construir o santuário do Senhor. Da mesma forma, o coração de todo cristão deveria ser movido para edificar a casa de Deus. Está vendo? A igreja, no dia de hoje, leia, irmão. Êxodo. E veio todo homem cujo coração foi tocado, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o incitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes santas. Amém? Para todo o seu serviço e para as vestes santas, que eram as vestes dos sacerdotes, entendeu? Então, irmãos, hoje também nós precisamos desse coração voltado para doar na casa de Deus, na igreja de Deus, porque nós entendemos que nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, nós estávamos condenados, mas Deus, com o seu sangue, nos purificou e nos fez igreja, templo para Ele habitar, nos fez a sua morada enquanto vivemos aqui na terra, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, a casa de Deus, a igreja de Deus, ela tem que ser construída também através desse trabalho de ofertas voluntárias, amém? Por um povo impelido pelo Espírito, todo homem cujo Espírito leia Êxodo 35, versículo 5, esse versículo é enorme, versículo 5, leia 22 de Êxodo. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pentes, anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo o homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Os homens e as mulheres vieram para ofertar oferta de ouro, amém, ao Senhor. O povo de Deus é um povo que está pronto para fazer a vontade de Deus. Salmo 51, versículo 10 até o 17. Tem outras referências, mas a gente não está lendo todas, porque senão vai tomar tempo, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Livrai-me dos crimes do sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocausto, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus
é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Esse Salmo de Davi, irmãos, nós temos que ter o versículo 10, então, nós temos que fazer ele até como fosse uma oração, quando nós estivermos orando. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova-me em mim. Renova em mim o teu espírito. Essas palavras, irmãos, elas têm que estar soando em nossa mente, em nossos corações, a cada oração que nós temos que fazer a Deus. Porque quando nós oramos a Deus assim, nós estamos pedindo a Ele que coloque em nós um coração puro. Isso quer nos dizer aqui que nós não temos um coração puro, um coração perfeito, mas é Ele que purifica os nossos corações, amém? Por um povo de coração generoso. Um estudo do Êxodo 35 e 36 revela que a palavra coração é usada pelo menos 12 vezes. O povo dava as ofertas voluntariamente, como expressão da gratidão do coração, lembrando da bondade do Senhor. Êxodo 36, 3. A gente já leu esse versículo, não já? Não. Leia aí, irmão. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. É a condição do coração que vale diante do Senhor. Amém? Vamos conferir nessa também Marcos, capítulo 7, versículo 6, nessa referência. E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém, irmãos? Por isso que nós temos que ter um coração voltado para Deus, voluntário para a obra do Senhor. Porque não adianta nós dizer com os lábios que nós amamos a Deus, que nós adoramos a Deus, ou levantar as nossas mãos e abrir a nossa boca e dizer, eu estou adorando a Deus, mas o nosso coração está longe de fazer aquilo que Deus quer. Amém? Pela sabedoria de Deus, todo homem hábil, a quem o Senhor der habilidade e inteligência para saber fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo a tudo quanto o Senhor havia ordenado. O tabernáculo foi construído pela sabedoria de Deus, por intermédio de Moisés. Mais tarde, o templo foi edificado pela sabedoria de Deus, através de Salomão. Vamos ver essa referência. 1 Reis, capítulo 3, versículo 12 e 13. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pedistes te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. Amém? Da mesma forma, a igreja do Novo Testamento será edificada pela sabedoria de Deus. Vamos ver essa referência em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 ao 11, e Efésios, capítulo 1, versículo 14. 14 a 8, acho que era 18 que eu colocar aqui, viu? Vê só o 14. Coríntios 9.
Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edificou edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamentador, e outro edifica sobre ele. Mas seja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém. Qual é o alicerce da igreja de hoje, o fundamento? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a base. Se não for esta base, esta obra será derribada, não será edificada, não permanecerá. Amém, irmãos? Efésios. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. O qual é o penhor Da nossa herança, da nossa riqueza. para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Amém. Vá. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito da sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória e da sua herança no santo. Amém. Glória a Deus. Então, a igreja hoje, ela é edificada, construída com a base que é Jesus Cristo. Amém? É importante lembrar que, apesar de Moisés ser educado em toda a ciência da sabedoria do mundo egípcio, ele confirmava na sabedoria de Deus, só para a construção do santuário de Deus. Atos, capítulo 7, versículo 22. E 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25. Atos 7, 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em suas palavras e obras. Amém? Glória a Deus. Apesar de que ele foi educado na ciência, na sabedoria dos egípcios, ele foi... Como é que diz o versículo, irmão? Ele era poderoso em suas palavras. Ele era poderoso em suas palavras. Amém, irmãos? Porque Deus, o Espírito de Deus estava na vida dele. Leia, Rafael. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está escrito, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo,
o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que as dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Glória a Deus, aleluia. Pelo Espírito de Deus, o tabernáculo foi feito pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Êxodo 35, versículo 30 a 36. Versículo 30 a 36. Só vai dar 34. Só vai dar 34. Ué, então colocaram aqui até o... Vai até o 4 mesmo. Depois disso, Moisés aos filhos de Israel. Eis que o Senhor te chama por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo artifício. E para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar de pedras, para engastar, em entalhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. E ele e a Aoliabe, filho de Aismaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, o do gravador em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, do tessaleão, fazendo toda a obra e criando invenções. Então, o tabernáculo foi feito por o Espírito de Deus, e Deus encheu de habilidade esses homens, né, que está escrito aí em Êxodo, para a obra do artifício. O tabernáculo foi construído através do revestimento do Espírito, os equipando. A igreja do Novo Testamento só pode ser edificada da mesma maneira. Estamos vivendo em plena época da dispensação do Espírito e é altamente necessário que o povo de Deus esteja disponível e dependente no ministério do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 2, 12. Nós vamos ler esse não, irmão. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ou capítulo 5, versículo 16 a 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca dos quais antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito.
Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. É assim que Deus efetua a sua obra entre os homens, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra de Zorobabel, e dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Então é o segundo modelo de Deus, amém? Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que foi mostrado no monte Horebe. No monte. Vamos ver a referência de Êxodo 25, 40 e de Atos 7, 14, que é um do Novo Testamento e outro do Velho, um confirmando com o outro. Êxodo 25, versículo 40. Atenta, pois, que faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Atos 7, 44. Estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. Só 44. Moisés, em plena obediência à revelação e à instrução concernente ao Senhor, ao santuário, cumpriu fielmente a palavra de Deus. Com resultado, temos a seguinte progressão na experiência de Moisés. Moisés fez como tinha ordenado o Senhor. Assim Moisés acabou a obra. Então veio aí Êxodo 39, não, Êxodo 39 não, é 40, capítulo 40, versículo 34. Então veio a nuvem e cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deus somente pode abençoar plenamente o que for segundo a sua palavra, o modelo divino. Colossenses 4:17, Zacarias 4:9. Quando Moisés terminou, acabou a obra do tabernáculo, foi o que aconteceu? A glória de Deus encheu a tenda da congregação. Leia, irmão. Eu sei, não é faltando 15? 8:30? Não, falaram segunda-feira que era faltando. Eu não estou entendendo os horários de vocês. Hã? Então eu ainda tenho que aprender os horários, porque falaram para mim, 8:50 tem. Ah. Então deixa dar 15, que só falta 2 minutinhos, viu, Ké? Lê, Ramon. E dizei ao Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Zacarias 4:9. As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Amém. A igreja deve corresponder ao modelo divino. Assim será uma obra acabada.
Amém, irmãos? Então, tudo que nós fazemos, o tabernáculo foi feito quando foi terminado, porque Moisés obedeceu, tudo conforme Deus lhe mandou fazer. Deus aprovou. A nossa obra hoje não é diferente. Se nós seguirmos o modelo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, o que Ele nos conduz, não será diferente. A obra que nós fizemos aqui na terra, Deus vai estar aprovando. Não adianta eu querer fazer uma obra segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Eu tenho que orar, eu tenho que pedir a revelação a Deus, se aquilo que Deus está querendo da minha vida é aquilo mesmo, para poder eu poder fazer uma obra e ela ser aprovada por Deus. Amém? Glória a Deus. Então pode ir para o lanche de vocês, nós retornaremos depois. Amém? Então vamos retornar, vamos dar continuação à nossa aula. Em nome do Senhor Jesus. A quem foi dado o tabernáculo? A um povo escolhido para um lugar especial. Tem a referência em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 8. Seu lugar, o propósito e a razão de ser escolhido são declarados aqui. Compare Romanos, capítulo 8, 28. Então, leia aí, o irmão lê aí Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 e 8. E irmão Rafael, já deixa aberto aí em Romanos 8, 28. Porque, povo santo, és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós ereis menos em números do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão de ferro e vos resgatou da casa da servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. 8, 28, de Romanos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. O tabernáculo foi feito para um povo escolhido por Deus, amém? Um povo protegido pelo sangue. Um povo liberto pelo poder. Um povo guiado até a Deus. O plano inteiro dado a Moisés era para este povo a possessão remida de Jeová. Se irmãos ver essas referências, vocês podem examinar em casa e ver direitinho, viu? Quando foi dado o tabernáculo? O tabernáculo foi dado depois que eles falharam sobre a aliança da graça feita com seus pais. Gênesis capítulo 15, versículo 17 e 18. Êxodo 32, 13. Já abre aí, irmão Rafael, os dois aí. Êxodo capítulo 15. Não, Gênesis capítulo 15, 17 e 18. E Êxodo 23, 13. Êxodo 15, 17. Gênesis 15, 17. Gênesis, perdão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e em meio à fumaça, uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Êxodo 32, 13. 13.
Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes e lhe dissestes: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhe darei toda essa terra que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Amém. Moisés recebeu todas as direções a respeito do tabernáculo de Deus. Não havia lugar para sua própria ideia, para suas próprias ideias, opiniões ou raciocínios. Então, o tabernáculo foi todo feito por instrução de Deus, dado a Moisés. Não tinha ideia de Moisés, não tinha opinião de Moisés ou raciocínio de Moisés. Amém? Por que foi dado o tabernáculo? Para que Deus morasse no meio do seu povo. Êxodo 25:8. Leia aí, irmão. 25:8 de Êxodo, irmão. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de uma mão, e lhes fará uma coroa de ouro ao redor da moldura. O pecado impediu que Deus tivesse comunhão com o homem no Éden. Em Israel, quando eles estiveram na terra, na carne e agora também. Mas isso nunca mais vai acontecer quando o propósito eterno de Deus tiver sido cumprido e o seu domínio completo tiver sido estabelecido na terra. Apocalipse 21, 22. O tabernáculo foi feito para que para que Deus morasse no meio do seu povo. Vai, irmão, pode ler Apocalipse. E nela não vi templo, porque seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Amém. Glória a Deus. Isto vai acontecer quando o propósito eterno de Deus tiver sido cumprido. Qual é o propósito de Deus eterno? O cumprimento do propósito de Deus eterno? A igreja morar com ele. Quando a palavra de Deus se cumprir na terra, tudo, né, como diz a palavra, nem um tio, nem um jota, passará sem antes se cumprir. Quando a palavra de Deus se cumprir, quando os remidos, né, do Senhor Jesus Cristo ele vir buscar, e aí será cumprido Apocalipse. O plano de Deus já está estabelecido. Para que Deus mostrasse a sua unicidade ao seu povo, por causa da sua presença entre eles, ele lhe exigiu santidade de vida. O mesmo é exigido nos dias de hoje. Vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 14 até o versículo 18. E 1 Pedro 1, versículo 14. 2 Coríntios 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as Até trevas? o 18. Não, Até o 18. E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templos do Deus vivente. Como Deus disse: nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Amém. Glória a Deus. Leia também, irmão, seu. 1 Pedro 14, 16. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinham na vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos, em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Amém. Deus habita no meio de um povo santo. Deus exige que o seu povo seja santo. Para ensinar a Israel a diferença entre a santidade de Deus e a condição pecaminosa deles, porque no tabernáculo Deus ficava dentro, ele era santo, Israel era escolhido, eles eram pecadores. Amém? Então, Deus fez para que o povo dele se santificasse. O tabernáculo significa o povo fosse se santificar. Amém? Para ensinar a Israel que o único caminho que levava a ele era por meio do sacrifício, o sangue oferecido pelo sumo sacerdote. Para ensinar a Israel que o sangue de Moisés, do Messias, o Cristo é a base. Para ensinar a Israel que o sangue do Messias, o Cristo, é a base de cada relação espiritual e o meio de cada bênção espiritual. Ele é a base para a redenção, para a redenção, perdão e remissão dos pecados, justificação, santificação, limpeza, paz, aproximação de Deus, vitória e herança eterna. O sangue de Jesus Cristo nos purifica para nós termos essa base, amém, irmãos? O sangue de Cristo é a coisa mais preciosa e valiosa no céu e na terra. É aplicado pelo batismo em nome de Jesus Cristo. Hebreus 9, 22 e Atos 2, 38. Leia aí, irmãos. Somos lavados quando somos batizados no nome de Jesus Cristo. Os nossos pecados são lavados e nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão. Atos capítulo 2, 38. Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. A construção do tabernáculo, a construção, os construtores do tabernáculo. Havia dois indivíduos principais envolvidos na construção do tabernáculo. O primeiro era esse nome que tu está dizendo mesmo. Ele era um homem cheio de sabedoria, habilidade e conhecimento. Em todo o artifício, ele era um homem cheio do Espírito de Deus, com uma visão do plano de Deus no coração. Irmãos, quando nós somos chamados, olhando também esse estudo que eu estava vendo, essa parte, o nome desse homem, né? Quando nós somos chamados para a obra do Senhor, Deus já olha as nossas habilidades, o nosso procedimento de ser, o cheio do Espírito Santo. Deus não chama e nem olha ninguém de qualquer jeito. Ele chama pessoas com habilidade para fazer a obra dele, pessoas cheias do Espírito Santo, de conhecimento, para poder fazer a obra dele. Era ele um homem cheio do Espírito de Deus, com uma visão do plano de Deus no coração. No seu próprio nome, vemos que a mão de Deus estava sobre a vida desse homem.
Quando Deus chama alguém pelo nome, sempre é significado de uma verdade espiritual. Nomes dados por Deus são significativos na natureza do indivíduo. Este princípio é enunciado em Hebreus 7:2. Ao interpretar o nome, interpreta-se a natureza e a mensagem atrás do nome. Sabemos que Samuel foi um profeta de Deus, um homem muito usado por Deus, né? E Deus, quando ele chamou ele pelo nome dele, né? E esse homem ele foi chamado também. Deus chamou ele pelo nome dele, para que ele pudesse também trabalhar na obra do tabernáculo, na construção. Deus disse a Bezalel, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá. O Ramon até já leu esse versículo, né, Ramon? Bezalel quer dizer sombra de Deus, sombra de Deus, ou por derivação, proteção de Deus. Isaías 49, versículo 1 e 2. Lê aí, irmão, a confirmação do chamado desse homem, do chamado que Deus tem. Bezalel. Ouve-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Amém, glória a Deus. Bezalel era da tribo de Judá, que significa louvor. Jesus é o leão da tribo de Judá, só ele é digno de receber louvor. O homem era da tribo de Judá, né? Significa louvor. Tudo significa Jesus no tabernáculo, amém? O outro indivíduo envolvido na construção era um homem chamado Aoliabe. Os nomes doidos. Aoliabe. Ele era um homem hábil, cheio de sabedoria. Aoliabe era filho de Alismaleque, da tribo de Dan. Aoliabe quer dizer tabernáculo ou tenda de meu pai. Jesus era o tabernáculo ou tenda do pai. João capítulo 1, versículo 14. Leia aí, irmão Ramon ou irmão Rafael. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então confirma, realmente isso mesmo, amém? Jesus é quem edifica o tabernáculo, que é a igreja do Senhor. A igreja se torna a habitação de Deus pelo Espírito de Deus. Efésios 2, 20. Irmão Ramon ou irmão Rafael? Efésios 2, capítulo 2, versículo 20 e 22. Edificados sob o testemunho dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém, glória a Deus. Eu vou parar por aqui, porque eu quero dar umas perguntinhas para vocês responder em casa, tipo um exercício do que a gente já aprendeu, amém?
Vai entregar? Eu. Vai entregar? Você pode o quê? Vai responder e entregar para você? Vocês vão trazer na próxima aula. Segunda-feira. Valendo alguma notinha. Vai ditar as perguntas? Escreveu no quadro. Você vai ditar as perguntas, Johnny? Escreva no quadro aí, ó. Olha o quadro que você escreveu. Ah, nem lembrei do quadro, já escrevi aqui mesmo, vocês vão escrever. Qual foi o primeiro tabernáculo ou habitação de Deus na terra? Qual foi o primeiro? Calma. Essa é até a resposta. Já sabe. Tabernáculo. Ou habitação de Deus na terra. Jardim do Éden. Já respondeu, não. Segundo, qual o propósito de Deus na construção do tabernáculo? Tabernáculo ou? Não, é porque assim, é tabernáculo ou habitação, tanto faz. Porque tanto faz habitação como tabernáculo. Segundo. Qual o propósito de Deus na construção do tabernáculo? Qual foi o propósito de Deus? Na construção do tabernáculo. Qual o propósito de Deus na construção do tabernáculo? 10. Oh, meu Deus. Qual a propósito de Deus na construção do tabernáculo? O tabernáculo possuía 3 divisões. Quais seriam essas 3 divisões? O tabernáculo possuía 3 divisões. qual seria? Essas 3 divisões. Por que estudarmos o tabernáculo no deserto? Josué não escreve nada, é? Eu peço. Por quê? Por que estudarmos o tabernáculo no deserto? Quem tabernaculou entre os homens? Quem tabernaculou entre os homens? Quem tabernaculou Entre os homens. Um único moleque, tem outro. Onde será visto a derradeira habitação de Deus? no céu? Na Nova Jerusalém, vai no céu. Onde será visto? A derradeira habitação de Deus. Aqui é a Derradeira. derradeira, o último, né? Onde será vista a derradeira habitação de Deus. O tabernáculo no deserto e seus móveis e serviço é interpretado com o tipo do Senhor Jesus Cristo. Calma, vai, muito grande. Tabernáculo, todo tabernáculo. Deserto Seus móveis O tabernáculo. e seus móveis e serviço Como é o certo? Tabernáculo no deserto. No deserto. Tabernáculo. tabernáculo no deserto. Seus móveis sempre. No deserto. Seus Eita, móveis foi, sempre.
Não, mas deixa eu ver. Não, eu não vou dar essa pergunta para vocês porque eu não cheguei nesse ponto. Espera lá um pouco, Norma. Ou vai dar, não? Não. É muito grande. Deixa essa. Quem Deus chamou pelo nome para a construção do tabernáculo? Quem? O PP, seu nome? Pelo nome para a construção do Tabernáculo. Quem Deus chamou pelo Pelo nome. nome Para a construção do tabernáculo. para. Esse nome aí vem do seu lá e esse aliado. Esse A próxima. Aí por quê? Por que que eles foram escolhidos? 8. É. Porque eles foram Por que que esses homens Deus chamou eles? Olha, esse Abigael do Marcos sai. porque Deus chamou Porque Deus chamou Sim, e por quê? Eles foram chamados, mas tem um porquê. Eu não já falei aqui. Deus não chama de qualquer jeito, né? eles foram se construir, né? Foram se Os que construíram. Explique de acordo com a Bíblia o que Paulo ilustra que o natural precede o espiritual. lagarto, eu já tô indo no 8. Explique junto com a Bíblia. Explique junto com a Bíblia. Explique de acordo com a Bíblia o que Paulo ilustra que o natural precede Precede, é? Vocês estão gostando. Porque eu Do tô espiritual. precede. o espiritual. Com O espiritual. Tá lá, a gente já leu na aula passada. Isso não foi hoje, isso foi na aula passada. O que quer dizer o nome Bezalel? Bezalel. O que quer dizer o nome Bezalel? Bezalel. Sei lá como é o nome desse homem. Bezerra é, pô. É igual. nossa, não fez ela é. E o que quer dizer o Aoliabe. Não, só esse, o último é esse. Você disse o 10, chama o 11. Não, tudo é um só, esse daí. É uma pergunta só, isso quer dizer o nome dos homens. Entenderam? Eu levando desse Tá igual o dono, né? Vocês entenderam? Eu esperando ver, eu já dei meu preço. Todos 10 reais. Depois você vai pegar Amém, irmãos? Nós ainda temos 5 minutinhos, né? O plano de Deus
o plano de Deus no arranjo do acampamento. Nós vamos ficar aqui no plano de Deus. O arranjo do acampamento, a letra B. Menino, onde é que eu encontro o nome? Na apostila. Pode ficar quieto. O meu nome, Carlinhos. Dentro da apostila. Tá na apostila. Lê aí. Tá tudo dentro da apostila, não tirei nada de fora da apostila. Achei. Lê aí. A pergunta. Deixa você responder, cara. Eu vou responder aqui. Qual é a pergunta, Carlinha? Achei, já achei a resposta. Pode mudar não, porque ela estava gravando outras aulas. Não vou mudar não, viu? Não vou mudar não a Eu resposta. já tenho Aqui, ó. Aí, ó. Vamos procurar terminar essa introdução até a semana que vem para nós iniciarmos as peças do tabernáculo. Aí vai ser coisa. Cada peça do tabernáculo tem um significado de Cristo, da igreja. Hã? E se essa já é uma nota de uma prova, porque o bicho é difícil. Aí que tá difícil? Meu Deus do Deus, céu. mas vocês complicam tudo, a gente querendo coisa. Tá muito fácil. Eu vou dar só. Eu só vou dar meio décimo nesse exercíciozinho. Na cara que nós estamos com a apostila, gente. Tem a prova, tem a apostila, mas nós sabemos. Se nós sabemos. Você vai fazer de Se estudar, consulta sabe. de apostila, Vou Igual fazer o questionário. Faça de marcar, mano. Olha, que marcar. Nada de marcar. Nossa, você Não sei escrever, é batatinha. De marcar é faça de marcar. Não, prova de marcar é para quem está estudando à distância, gente. Com certeza. Qual a resposta certa? Pra gente fica mais claro na minha não é? Você elimina as erradas e acerta. Amém. Glória a Deus por isso. Você internauta copiar? Eu não, mas eles devem estar ouvindo. Eu quero o exercício dos internautas também. Eu creio que eles, os irmãos que estão à distância devem ter copiado as perguntas e vão estar me passando a resposta daqui para segunda-feira. Próxima aula nós vamos estar com a resposta, valendo já décimozinho para a nota. Décimo não, é nota. É a gente amanhã descer a redação. Eu vou lavar os pratos, né? Nós ainda estamos na Amanhã eu vou introdução, ajudar a dar uma faxina na casa. para poder nós conseguir. Ai, beleza. É só um exercíciozinho, não vai valer nota nenhuma, só que eu só estou testando o conhecimento de vocês. Hã? Você tá avaliando nós aqui dentro. Desliga lá, ô Ramona, vamos orar para encerrar. Não, fazer oração. É. Amém? Vamos orar para estar encerrando em nome do Senhor Jesus. Os irmãos já estão apressados para ir para casa. Por mim eu chegaria até 10 horas. Era o suficiente para a gente dar mais ainda adiantada, amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda exaltação. Porque por Ele e para Ele são feitas todas as coisas, amém?
Querido Deus, nesse momento, meu Pai, nos encontramos mais uma vez diante da Tua presença. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma aula, Senhor, realizada nesse trabalho, Jesus. Deus, eu sei, Senhor, que tudo é para a Tua glória, meu Pai. Vem nos abençoar, Senhor, cada dia mais. Nos leva para nossos lares na Tua santa paz, no Teu amor e na Tua proteção. Abrindo assim o nosso entendimento, a nossa mente para compreender as verdades de Deus escritas na Tua palavra, Senhor. Porque se nós não tivermos, Senhor, o Espírito de Deus para abrir as nossas mentes, nós não vamos entender nada por nada, Jesus. Mas a Tua palavra, Senhor, ela esclarecerá todo o nosso entendimento. Deus, nós te louvamos por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. Que a presença de Deus esteja cada dia mais em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. Que a presença de Deus esteja cada dia mais em nossas